é o propósito do nosso curso? A ideia do curso de cuidadores é poder promover discussões a respeito de temáticas relacionadas ao cuidado idoso. A gente discute aqui tanto temas sobre o idoso, como temas também sobre os próprios cuidadores. O trabalho do cuidador, as dificuldades relacionadas a esse trabalho, questões sobre saúde mental, saúde física, do cuidador de idosos. Então, a gente tem uma variedade de temas que a gente sempre seleciona ao início do semestre, visando aí apresentar para vocês a partir de palestras, a partir de atividades expositivas com diferentes convidados. Como eu estava dizendo antes, nós somos o programa de pós-graduação em ciência do envelhecimento no São Judas. Então, a gente está sempre convidando professores, alunos ou outros colegas, colaboradores para estarem aqui conduzindo esses encontros. Os encontros eles são sempre quinzenais, gente, né? De maneira que, então, a gente vai estar sempre nesse mesmo link que vocês acessaram hoje pela plataforma Zoom. Salvem esse link, então, para que vocês possam comparecer e participar de todos os encontros. Sempre o mesmo. A gente nunca muda o link, tá bom? A gente vai estar sempre utilizando também como dispositivo para conversar com vocês duas ferramentas importantes. A primeira delas é um grupo que a gente tem no WhatsApp. Esse grupo no WhatsApp ele fica fechado, só a gente que é administrador do grupo consegue escrever ele. Mas lá a gente manda os temas do mês, certo? A gente sempre lembra também no dia do evento que o evento vai acontecer, na semana do evento. A gente manda material complementar também, né? Vídeos, reportagens, artigos, né, indicações de filmes, para que vocês possam ir adentrando na questão do cuidado ao idoso e poder aprofundar as questões que estamos trabalhando aqui nos nossos encontros. Então, a cada 15 dias estaremos aqui para discutir questões relacionadas à velhice e envelhecimento humano. Nossos encontros, eles começavam antes às 6 da tarde, agora eles estão começando às 5 da tarde, tá bom? Então, fiquem atentos ao horário, será sempre às 5. E eles têm duração de aproximadamente 1h30. A gente tem aí uma primeira hora que é dedicada a essa apresentação e depois responder perguntas, certo? E a gente utiliza também desse espaço para poder estar falando sobre outras atividades que a gente vem desenvolvendo aqui no programa de pesquisa. Daqui a pouco eu vou passar a palavra também para a Gabriela, que ela vai falar, inclusive, sobre uma pesquisa que ela tem conduzido aqui, que ela precisa da colaboração de vocês. Ela vai poder explicar melhor. Durante, então, os nossos encontros, a gente vai sempre pedir para que vocês participem pelo chat. Se tiver alguma dúvida, escreva para a gente no chat, depois a gente vai ler todas as perguntas após a palestra. Depois da palestra, a gente também pode permitir que vocês abram os microfones, porque aí fica mais fácil esse diálogo também com o palestrante. Durante a exposição, é melhor não utilizar o microfone, porque se todo mundo começar a falar, a gente vai ficar aqui numa posição complicada, né? Ninguém vai conseguir escutar o palestrante, ninguém vai conseguir escutar as próprias perguntas. Então, a gente dedica uma parte final para isso. Uma outra pergunta importante que às vezes se traz é: tem certificado para participação desses encontros? A gente sempre emite um certificado para cada encontro que vocês participam. Ao final, a gente vai compartilhar um Google Forms, um link, que vocês podem clicar e preencher os dados de vocês para emissão de certificado. A gente sempre pede até 15 dias para que o certificado seja mandado por e-mail. Então, preencham os dados com cuidado, certifiquem se todas as informações que vocês colocaram estão corretas, porque senão o certificado não chega. Fundamental, está com alguma dúvida, seja sobre certificado ou seja sobre o curso, a gente tem o nosso endereço de e-mail, a gente vai pôr no chat daqui a pouco esse endereço de e-mail. Mandem sempre e-mails para a gente para poder tratar essa questão, certo? O grupo de WhatsApp, como eu disse, ele fica fechado. Então, o meio de comunicação com a comissão organizadora é sempre por e-mail. Eu vou reproduzir aqui com o pessoal todas essas informações pelo chat, já está sendo colocado aí pela Michelle, tá bom? Mas fiquem atentos a esses pontos. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, pode sinalizar a gente pelo chat, a gente vai respondendo, tá bom? De uma forma de outro, desejo assim, boas-vindas. A gente vai estar começando o nosso trabalho hoje, certo? O primeiro encontro desse ano. Iremos aí até final de junho, depois a gente retorna no segundo semestre com novos temas. A gente só para durante o mês de julho, tá bom? Então, desejo boas-vindas, espero que esse encontro seja prazeroso, né, e proveitoso para todos vocês. Vou agora, né, passar a palavra para a Laís. A Laís vai fazer a apresentação da nossa convidada de hoje, né, que é a Cris, que é uma grande, né, parceira, uma figura que todos vocês já devem conhecer, ou já ter ouvido falar, mas que vão ter a oportunidade de
saber um pouquinho mais sobre o trabalho que ela desenvolve agora, certo? Então, já quero agradecer pela participação e sempre por essa parceria, tá bom, Cris? Vou passar a palavra para a Laís para que ela possa te apresentar, certo? E depois, né, a Gabriela quer falar um pouquinho sobre a pesquisa dela, tá bom? Então, Laís, você pode apresentar a Cris, a Gabriela fala um pouquinho da pesquisa e depois a gente vem com a palestra, tudo bem? Tá ótimo. Perfeito, então. Oi, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso início de semestre, né, do curso Cuidando de Quem Cuida. Eu vou apresentar a Cris agora, como o professor Rodrigo colocou, nossa grande parceira, né, do curso. Bom, a Cris, ela é administradora de empresas, formada pela Unip, pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas pela Mackenzie, pós-graduanda em Gerontologia, Gestão Social e Políticas Públicas pelo Estúdio de Gaio. Atualmente é diretora superintendente da ACIRMESP, Associação dos Cuidadores de Idosos da Região Metropolitana de São Paulo. Hoje a Cris vai falar um pouco para a gente, né, sobre a profissão do cuidador, atribuições, direitos e deveres. Então, muito obrigada, Cris, por ter aí mais uma vez aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente. É sempre muito bom te escutar e aprender com você, né, a partir de experiências. Então, daqui a pouquinho a gente já começa a nossa aula de hoje. Agora a Gabriela só vai fazer o convite para a pesquisa dela, né, Gabi? Rapidinho, uns 2 minutinhos ela fala e aí a gente já inicia, tá bom, Cris? Seja bem-vinda. Gabi, fica à vontade, tá? Obrigada, Laís. Boa tarde, pessoal. Eu estou convidando a todos a participar de forma voluntária da minha pesquisa, onde eu estou analisando sobre cuidadores de idosos através sobre a cartilha informativa sobre idosos LGBT. Então, eu estou fazendo 2 entrevistas que ocorrerá no intervalo de 15 dias e tem duração de 20 minutos. Estou convidando a todos para participar. Vou estar enviando as informações no chat do WhatsApp. Quem gostaria de participar, pode me chamar que eu vou estar chamando novamente. Obrigada, Gabi. Bom, agora a gente vai começar então oficialmente com a nossa aula. Cris, fica à vontade. Eu não sei se você vai projetar algum material. Se você precisar de apoio, é só chamar a gente que a gente está aqui, tá bom? Sim. Obrigada pelo convite, mais uma vez, né, essa parceria com a Universidade São Judas, né, a equipe toda do curso Ciências do Envelhecimento. Desde 2020, estamos juntos, né? Logo ali no comecinho da pandemia, nós cuidamos dos cuidadores, né? Era uma coisa nova, como levar esse tema da pandemia, como se cuidar e cuidar da pessoa idosa durante a pandemia. Então, foi uma parceria que iniciou nesse período e que foi muito boa essa parceria, não só para os cuidadores, mas também para os profissionais da universidade. E estamos aqui mais uma vez em 2023, agora, né, desde 2021, com o curso livre. Eu vou falar um pouquinho sobre as atribuições, sobre os direitos e deveres, e depois, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para tirar dúvidas sobre esse tema que é tão importante, que muitas vezes vem muitas questões, né, do que acontece no dia a dia da cuidadora e do cuidador, mas eu fico à disposição, não só aqui durante esse período, mas depois também, caso vocês tenham dúvidas, eu fico à inteira disposição. Obrigada, Laís, obrigada, professor Rodrigo, e a todos que estão contribuindo com esse projeto que eu amo muito. Eu vou compartilhar a tela. Espero que dê certo aqui. Então, o nosso tema de hoje, conseguem me ouvir bem? Estão vendo a tela? Sim, Cris, está tudo certinho.
Então, a profissão do cuidador, atribuições, direitos e deveres. Então, eu atualmente estou como diretora superintendente da CIRMESP, e a CIRMESP, ela é a Associação dos Cuidadores de Idosos da região metropolitana de São Paulo. Esse ano, a CIRMESP, ela completa 11 anos, e desde 2012, a CIRMESP, ela luta para criar e regulamentar a profissão de cuidador de idosos, embora tenha um projeto no Senado Federal estendido para cuidadores de pessoas, porque tem também não só necessidade de pessoas idosas, mas de crianças, adolescentes, doenças raras e outras necessidades. Depois eu vou falar também sobre o projeto de lei. E cuidador de idosos é profissão? Né? Fica essa dúvida. Já é uma profissão regulamentada? Infelizmente, não é uma profissão regulamentada. Ainda nem foi criada e também não foi regulamentada. Aí, mais para frente, eu vou detalhar para vocês. A gente vai falar também quais são as atribuições, né? Quais são as atividades que as cuidadoras e os cuidadores podem fazer de acordo, né, com a CBO de cuidador. E fica a dúvida, né? Nossa, se a profissão ela não é regulamentada, o cuidador tem direitos trabalhistas? Será que ele pode trabalhar 24 horas e não ter nenhum direito? Será que ele não recebe férias, não recebe 13º? Como que são esses direitos? Todas essas dúvidas a gente vai poder esclarecer hoje. Mesmo que você já tenha escutado, participado de outras aulas, mesmo que você já tenha participado de outros eventos da CIRMESP, é sempre bom reafirmar, né, a importância desse trabalho que vocês realizam, ou até mesmo quem não trabalha, mas tem um profissional na residência e tem dúvidas, esse tema também é muito importante, né, não só para cuidador e cuidador, mas para todos que atuam com a pessoa idosa, porque é importante a gente sempre lembrar, como o nome desse projeto mesmo, cuidando de quem cuida. A gente precisa sempre lembrar da importância desses profissionais e que eles também precisam, né? E elas também precisam de cuidados. Então, cuidador de idosos, embora a maioria sejam mulheres, né? A maioria de quem cuida são mulheres, mas também tem muitos cuidadores. O nome da ocupação é cuidador de idosos. Então, é uma ocupação que está na CBO 516210, que é a classificação brasileira de ocupações, e essas informações estão no quadro brasileiro de qualificações. Então, essa é uma informação do Ministério da Economia, e caso vocês queiram detalhado, pegar mais informações, isso também tem no site da CIRMESP, mas eu também vou falar um pouquinho sobre essas atribuições. Então, a primeira coisa, quando uma pessoa ela é contratada para trabalhar como cuidadora ou cuidadora em uma residência, ou em uma instituição de longa permanência para idosos, que antes nós falávamos como asilos, hoje a gente utiliza esse termo, instituição de longa permanência para idosos. Existem confusões em relação às atribuições. Então, será que o cuidador ele tem que fazer o serviço doméstico? Será que ele pode fazer atividades do auxiliar de enfermagem, do técnico, do enfermeiro? Para esclarecer essas dúvidas, é sempre importante olhar quais são as atribuições que estão determinadas na CBO, que é, inclusive, com este número que deve ser registrado na carteira de trabalho. Então, fui contratada para trabalhar em uma residência. A primeira coisa, quais são as atribuições? Você precisa levantar as informações dessa pessoa idosa, né? A partir dessas informações, com o familiar ou com os representantes da instituição, sobre o estado de saúde dessa pessoa idosa. Como ela está? Ela está bem? Ela precisa de cuidados só para acompanhar? Ou ela, de repente, ela está acamada, ela sofreu um acidente? Quais são as necessidades de cuidados que esta pessoa precisa? Então, entender
o momento atual da pessoa idosa, entender as necessidades, o histórico, né? Como que foi a história de vida dessa pessoa? Tem que respeitar essa história para que o cuidado ele seja de forma efetiva e harmoniosa, não só para a pessoa idosa, mas também para a família, para a cuidadora e para o cuidador. Então, esse planejamento do trabalho, ele é importante para todo mundo, não só para a pessoa idosa, mas também para a cuidadora, para o cuidador e para a família. Porque quanto mais informações a profissional tiver, melhor ele vai, né, ela vai desempenhar as atividades no dia a dia. Então, as atividades da vida diária são aquelas atividades como, por exemplo, ajudar na alimentação, ajudar na higiene pessoal, ajudar na autoestima dessa pessoa, que muitas vezes ela não está bem de saúde, então, às vezes, ela fica mais, às vezes, depressiva, às vezes triste, às vezes com menos cuidado em relação à sua imagem pessoal. Então, o papel da cuidadora e do cuidador é zelar, né, estimular para que essa pessoa idosa ela cuide, né, da sua higiene pessoal, cuide da sua alimentação, do vestuário, das unhas, do cabelo. Então, tudo isso traz um bem-estar e estimula a pessoa a ter uma vida mais em harmonia com aquilo que, às vezes, ela deixou de cuidar. Então, o papel da cuidadora e do cuidador é fundamental neste quesito atividades da vida diária. Não é, se a pessoa idosa ela tem condições de fazer, ela mesma fazer as atividades, a cuidadora e o cuidador vai só acompanhar e estimular que essa pessoa faça. Ela vai fazer, né, a cuidadora ou o cuidador, só vão fazer para a pessoa idosa se ela for dependente, mas é importante sempre estimular a independência, estimular para que a pessoa faça, né? Então, você, cuidador e cuidador, vai fazer não para, né? Se a pessoa ela for independente. Então, se ela puder pentear os cabelos, se ela puder fazer higiene pessoal, se ela puder preparar a alimentação dela, você só vai acompanhar, não vai fazer para, vai fazer com. Aí vem aqui a questão da alimentação. Então, sempre seguindo orientação de uma nutricionista ou da médica que a pessoa idosa passou ou foi orientada. Então, eu gosto de comer, eu sou cuidadora e eu gosto de comer certo alimento. Vou fazer para a pessoa idosa? Não, a gente precisa entender o momento que essa pessoa idosa está e quais alimentos ela pode se alimentar. A gente não pode deduzir que, tal alimento fez bem para a pessoa idosa anterior que eu cuidava. Então, eu vou fazer aqui para o senhor João, vou fazer aqui para o senhor Joaquim, senhora Maria, enfim, não, sempre entendendo a necessidade da pessoa que você está cuidando no momento, sempre com acompanhamento de uma nutricionista ou de algum outro profissional da área de saúde que oriente sobre essa alimentação. Então, deve-se observar não só a alimentação, mas a hidratação. Tem pessoas idosas que, às vezes, ela não toma água, mas a água é muito importante, isso pode afetar, caso não tome água, em várias outras situações que vai potencializar o problema de saúde. Então, verificar sempre a dosagem, né, das propriedades nutricionais dos alimentos, estimular a ingestão de líquidos, não só água, mas um suco, se a pessoa puder tomar o suco, em que quantidade, porque às vezes a pessoa tem diabetes, então ela tem uma quantidade limitada, ou às vezes nem pode comer determinadas frutas. Então, participar da elaboração desse cardápio, preparar e servir a alimentação. Você pode, né, ajudar a pessoa idosa a preparar a refeição, caso ela tenha essa independência, ou preparar a alimentação para essa pessoa idosa.
E você cuida da saúde, né? A cuidadora e o cuidador cuida da saúde da pessoa idosa, acompanhando em exames, em tratamentos, acompanhando em médicos, observando como que está o humor dessa pessoa. Então, é muito importante o foco estar na pessoa idosa. Então, quando eu estou cuidando de uma pessoa, se eu desvio o meu olhar para casa ou para cuidar, né, muitas vezes, de outras necessidades da casa, eu deixo de cuidar da pessoa idosa, porque eu preciso saber como está essa pessoa. Então, olhando para essa pessoa, ouvindo essa pessoa idosa, que eu vou identificar certas particularidades que, se eu não tiver com o foco na pessoa idosa, eu deixo passar. E aí o meu cuidado, ele não é efetivo, né? O cuidado da cuidadora e do cuidador não se torna efetivo porque não está prestando atenção nas necessidades da pessoa idosa. Então, em relação a medicamento, né, o médico ele vai passar quais são os medicamentos, vai ter uma receita, tem a dosagem correta, tem o horário correto. Então, a cuidadora e o cuidador vai passar, né, a controlar os horários, quais as quantidades desse medicamento, se tem que ser no horário da alimentação, como que tem que ser. Então, é importante esse olhar para a saúde, mas na promoção, no bem-estar, na qualidade de vida da pessoa idosa. Então, cuida da saúde neste sentido, de promover a saúde, mas não pegando atividades que são de outros profissionais. Se ficar com dúvida, é sempre importante perguntar para um profissional da saúde, seja um fisioterapeuta, seja o geriatra, seja o nutricionista, seja terapeuta ocupacional. Tem uma equipe multidisciplinar que pode ajudar a cuidadora e o cuidador. Estou com dúvida em relação a determinada situação, a melhor coisa a se fazer é perguntar para um profissional. Não achar que tem que saber tudo. Não. De preferência que quem está cuidando de uma pessoa tenha feito um curso, né, de formação, tenha feito cursos de qualificação, como este, né, a gente vai falar da importância da qualificação, mas não achar, né, não querer fazer tudo, não querer atropelar fazendo atividades que são de outros profissionais, né? O cuidador ele vai promover a saúde e o bem-estar. Promove atividades de lazer, então, a pessoa idosa, ela está ainda em condições, ou ela tem condições de fazer uma caminhada, ela tem condições e vontade de ir ao teatro, ir a parques, a família autoriza, né? Porque é a família que é responsável pela pessoa idosa. A cuidadora e o cuidador vai seguir orientações, seja de uma família ou de uma instituição. Ela cuida da pessoa, mas quem é responsável é a família, ou, no caso, se for uma pessoa idosa institucionalizada, a instituição vai ter lá todas as informações dessa pessoa, todas as orientações do que pode e do que não pode fazer. A pessoa está institucionalizada e ela não pode sair, mas ela pode ler um livro, pode ler uma revista, pode ouvir música. Então, essa promoção de atividades de lazer, muitas instituições têm determinados dias que isso acontece. Então, é bom saber o que essa pessoa gosta, o que ela fazia antes, que hoje, se ela escutar determinadas músicas ou determinadas revistas que ela gostava de ler, o que isso vai deixar essa pessoa com humor, né, com mais alegria, né, de passar os seus dias. Não deixar a pessoa, essa pessoa ela não tem mais condições, então vamos deixar ela ali quietinha, isolada. Não, né? O papel da cuidadora e do cuidador é olhar para essa pessoa e entender quais são as suas necessidades e estimular.
essas atividades. Quando possível, caminhar, quando possível, incentivar a prática de exercícios físicos com um acompanhamento, né, de um fisioterapeuta, sempre ouvindo o profissional da saúde. Facilita a participação, né, em atividades culturais, então, ir ao teatro, providencia leitura de livros, de novo, revistas, que eu já comentei. O que essa pessoa ela gosta de ler? O que ela gosta de ouvir? Ela gosta de olhar fotos dos filhos, dos netos, e essas fotos, que lembrança que traz? Observar também que, às vezes, quando a pessoa ela está vendo alguma coisa que você promoveu, né, para ela, se ela está ficando alegre ou se ela está ficando triste. Então, sempre observar a atividade que vocês, né, estiverem fazendo, o que está acontecendo com essa pessoa. Hoje, né, ainda mais com a questão que nós tivemos da pandemia, muitas pessoas idosas tiveram que aprender a utilizar, né, o celular para falar com a família, para falar com os amigos, com os netos. Então, estimular essa pessoa, se ela tiver vontade a ver vídeos, a falar com a família, né, sempre promover esse bem-estar. A pessoa tem dificuldade em digitar, então você pode ajudar essa pessoa a digitar ou ensinar essa pessoa como faz determinadas atividades. Então, por isso também é importante que a pessoa que está cuidando, ela tenha conhecimentos, não só o conhecimento técnico em relação a cuidar de uma pessoa idosa, mas também em algumas facilidades, né, com WhatsApp, com YouTube ou com outros aplicativos que vão ajudar no dia a dia dessa pessoa idosa e também do cuidado. Promove o bem-estar, né, facilitando e estimulando a comunicação com familiares e amigos, quando possível, né? Então, a pessoa, ela gosta de conversar com os netos, então, como é possível promover esse bem-estar? Se né, de novo, lá com a questão do WhatsApp, de vídeos, ou a família às vezes tem disponibilizado visitas, como que são essas visitas, sempre observar a cultura da família, né? Quais são as regras, quais são, como a família lida no dia a dia, né? Com essa questão de visitas, com essa questão da comunicação com familiares, com os amigos, ficar atento que cada família tem um jeito, né? Às vezes a gente quer fazer de uma forma porque vai ser melhor para a pessoa idosa, mas isso pode gerar ruído na comunicação. Então, é sempre bom ouvir a família, né, ouvir a necessidade da pessoa idosa e juntos verificarem qual que é o melhor caminho, sempre tendo esse diálogo, né? Por isso que é tão importante também a comunicação, o cuidador, a cuidadora entender que, às vezes, vão ter situações em que ele vai ter que seguir regras. É claro que se tiver situações em que vocês, né, a pessoa que esteja cuidando, identificar que a pessoa idosa está sendo lesada, que ela está sendo maltratada, que tem abusos, então, existe um canal para denúncias, que depois eu vou falar, mas é sempre bom ter esse relacionamento com a família, esse relacionamento com a equipe multidisciplinar e também observar a pessoa idosa, né? O foco é a pessoa idosa, então o que essa pessoa ela está pedindo? O que ela está precisando? Quais são as necessidades? E a partir deste olhar, né, com afeto, com carinho, lembrando de tudo que vocês aprendem nos cursos, colocar isso na prática mesmo. Aqui um item muito importante que sempre gera bastante dúvida. O cuidador, a cuidadora pode limpar toda a casa, cuidar do papagaio, levar o cachorrinho para passear, preparar a alimentação para toda a família, fazer tudo na casa?
Não, não é essa atividade, porque, como eu disse, se sai o foco da pessoa idosa, essa pessoa idosa, pode acontecer várias coisas, ela pode engasgar, ela pode cair, e aí quem está cuidando vai ser responsável por isso. Então, é importante manter o ambiente da pessoa idosa organizado, limpo, arrumados. Eu sei que acontece muito das famílias, das empresas, às vezes. Não, você vai ter que, observa, você vai ter como essa pessoa, ela precisa de atenção o tempo todo, ou você vai lavar a louça que você utilizou e que ela utilizou no momento em que ela estiver, por exemplo, já bem cuidada, ela está dormindo, então vai ter que se observar qual o momento de fazer essa atividade. O foco é o cuidado. Então, você já deu o banho, você já deu a alimentação, você já verificou os remédios, está tudo ok. E a pessoa ela está em segurança. Então, a partir deste momento, você pode olhar para a limpeza e organização do ambiente da pessoa idosa. As famílias vão pedir para vocês fazerem as atividades da casa toda. Aí vocês precisam observar e lembrar a família, né, a pessoa que estiver solicitando isso. Qual é o momento que ela está pedindo isso? Se pode trazer problemas para a pessoa idosa. E aí você explica para essa pessoa que nas atribuições do cuidador de idosos, na CBO 516210, diz que é para apenas organizar, limpar e manter o ambiente da pessoa idosa. Às vezes, vocês vão fazer outras atividades, mas, de novo, sempre observando o foco da pessoa idosa e se essa atividade vai impactar no cuidado. Comunicação com familiares e responsáveis. Então, é importante ter o relatório, né? A agenda do cuidador. Muitas pessoas utilizam aplicativos ou utilizam um caderno, então, anotar tudo. A hora que a pessoa tomou o remédio, né? A pessoa idosa tomou o remédio. Se ela foi ao banheiro, quantas vezes foi, se ela está com alguma dificuldade, se ela não se alimentou. Então, tudo que acontecer com a pessoa idosa é importante deixar por escrito, se for para passar para alguém que vai receber o plantão, ou o familiar que precisa saber como está sendo cuidado e como está o dia a dia, porque algumas famílias trabalham, né? Não tem alguém o dia todo lá acompanhando a cuidadora, ouvindo a pessoa idosa. Então, é importante esse relatório sobre o estado de saúde, sobre o humor, se a pessoa ela está triste, se essa pessoa ela se alimentou. Então, ter um caderno ou uma agenda, depois eu posso dar dicas para vocês de uma agenda que a CIRMESP contribuiu, que lá tem até como vocês apontarem os horários de vocês em relação a trabalho, anotar tudo em relação à saúde e também os dias que vocês trabalharam, horários, e como isso fica mais facilitado na hora que vocês, em algum momento, trabalharem por plantão. Então, você deixou o plantão agora, quem está recebendo esse plantão, é importante essa pessoa receber tudo o que aconteceu com essa pessoa idosa. Então, por isso é importante os relatórios, não só para familiares e responsáveis, mas também para o outro profissional que vai receber o plantão, ou a equipe multidisciplinar. Você pode falar com a nutricionista, o que aconteceu, com o fisioterapeuta, né, com a terapeuta ocupacional. Muitos cuidadores e cuidadoras acompanham essa pessoa idosa durante uma consulta médica, então é importante passar o que aconteceu, o que vocês observaram de diferente, às vezes a pessoa ela está no início de Alzheimer, então o que vocês observaram de diferente nesse comportamento. Então a comunicação é fundamental, não guardar informação para vocês. Eu guardei aqui a informação, eu sei tudo da pessoa idosa, tá bom.
Você sabe tudo da pessoa que você está cuidando, mas para quem você está comunicando? E se você precisar de ajuda, quem que você vai pedir, né? É para o geriatra, é para o fisioterapeuta, é para o familiar. Então, é muito importante a comunicação em tudo, né? Se tratando da pessoa idosa. Zela pela segurança. Então, às vezes, você chega em uma casa e você identifica, né? Muitos tapetes, vocês identificam, às vezes, no banheiro não tem aquela barra de segurança, às vezes, a pessoa ela ainda é independente e ela utiliza a cozinha, então observa como que estão os mantimentos, fica fácil, essa pessoa ela vai subir um banquinho, então não pode subir no banquinho, em escada, vocês vão fazer isso, ou pedir para o familiar, mas se vocês estão lá no horário de trabalho, é vocês que vão prestar atenção para que a pessoa ela tenha a segurança. Ah, mas eu falei com a família sobre os tapetes, eu falei sobre diversos objetos que eu identifiquei, que a pessoa, às vezes, ela está com Alzheimer, ela está agressiva, e a família não me ouviu. Deixa isso registrado, uma conversa por WhatsApp, na agenda, né, do cuidado, coloca, dia tal, eu conversei com a família sobre a importância de tirar os tapetes, ou deixar que os tapetes sejam antiderrapantes, que os objetos cortantes, que eles ficassem em uma altura que a pessoa não consiga, ou em outro lugar, registra isso também, mas que, de preferência, vocês consigam transmitir para esse familiar, ou para quem é responsável pela pessoa idosa, a importância da segurança da pessoa idosa. Fala o que vocês aprenderam, né? Vocês provavelmente já fizeram ou estão fazendo um curso de formação, além desse, então reforcem a importância de zelar pela segurança. Isso vai ser bom para a pessoa idosa, vai ser bom para a família, vai ser também importante para vocês. Me adiantei em relação às recomendações de segurança, né? Não só a família, mas a instituição, adaptar esse ambiente, né, para atender as condições de saúde também, não só em relação a cuidados com quedas, com essas situações, mas também em relação à higiene, né, observar a higiene do lugar. Eu trabalho, né, faz de conta que vocês trabalham, vão trabalhar em uma instituição. Como que é a higiene deste local? Né? Como que é a cozinha, como que é o quarto da pessoa idosa, você está observando que tem algo que não está adequado, conversa com a coordenação, conversa com a enfermeira responsável, no caso de uma instituição, sempre pensando na segurança, no bem-estar da pessoa idosa. Esse é o papel, né, da cuidadora e do cuidador, fazer esse cuidado para que a pessoa idosa ela tenha o conforto, para que ela se sinta acolhida, que ela se sinta ouvida. Então, tudo que estiver relacionado à segurança e ao cuidado, é importante vocês focarem. Eu identifiquei alguma coisa que eu vejo que isso está errado. Com quem eu vou falar? Eu falei, mas não me escutaram. Então, como eu posso melhorar, às vezes, a minha comunicação, a forma como eu estou comunicando à família ou à instituição? Eu posso falar com o médico, né, que está cuidando dessa pessoa, reforçar aquilo que eu identifiquei, e às vezes a família pode ouvir o médico sobre isso que você identificou e que vai causar problemas no futuro, né, em relação à saúde da pessoa idosa. Então, contem com a equipe multidisciplinar, contem com profissionais que vão te apoiar quando você identificar algo que você aprendeu e está vendo que não está correto. Primeiros socorros, é importante ter um curso, né, para que vocês façam esse primeiro atendimento, até chegar à emergência, até chegar o médico ou o profissional que vocês solicitarem. Então, é importante ter esse conhecimento para que vocês
não fiquem esperando uma emergência, né? Um médico chegar ou uma ambulância chegar. Então, num curso, né, de primeiros socorros, vocês vão aprender o que vocês podem e o que vocês não podem fazer. Quem vocês devem chamar, quando devem chamar. Então, é importante que, caso no curso de vocês não tenham visto, né, aula sobre esse tema, é importante fazer um curso complementar para que o cuidado de vocês ele seja melhor, né, tenha melhor qualidade. Então, falando da pessoa idosa, é muito importante que vocês tenham conhecimento do Estatuto da Pessoa Idosa, né? Ler o Estatuto, revisar esse Estatuto, porque conhecendo o Estatuto, vocês vão saber, em alguns momentos, até que, se a família pedir para você, já tivemos reclamações na CIRMESP, de uma situação que a família estava pedindo para a cuidadora fazer determinada coisa e no estatuto estava dizendo, não pode fazer porque a pessoa ela é independente, ela responde por ela e ela toma a decisão. Então, lá tem vários artigos que vocês vão ler e vão entender melhor sobre quais são os direitos da pessoa idosa. E caso vocês identifiquem qualquer tipo de violência, Disque 100. Então, vocês podem denunciar caso vocês identifiquem algum tipo de violência, seja a violência financeira, a violência física, a violência emocional. Tem muitas situações que vocês vão observar no dia a dia de vocês, lendo o Estatuto da Pessoa Idosa, e vocês vão perceber, nossa, isso aqui não está correto, isso daqui está sendo um abuso, isso aqui está sendo uma violência, né? Uma violência psicológica, financeira. Então, vocês podem e devem usar esse número, que é o Disque 100, para que a pessoa idosa ela tenha seus direitos preservados, e muitas vezes que esse assunto seja tratado pelo canal devido, sabe? Às vezes a gente pode, né? Eu digo a gente, porque eu posso identificar isso na rua, ou na minha família, em qualquer lugar, e às vezes ficar com receio. Puxa, mas vou denunciar? Sim, é importante, para que essa violência ela não seja contínua, né? Para que essa violência ela pare. Porque às vezes a pessoa acha que é normal, né? Fazer determinadas coisas, não só com a pessoa idosa, mas com outras pessoas. E aí a gente, tendo o conhecimento, por isso é importante o conhecimento, né? O conhecimento técnico, mas também o conhecimento de saber comunicar, de saber pedir ajuda, de saber denunciar, e não ficar com medo, né? Se você fica com medo e não denuncia, a pessoa idosa ela vai continuar sofrendo. Você pode identificar também que, de repente, a casa que você está, ou a instituição que você está, não é um lugar que combina com seus valores, né? Com seus valores humanos, como o cuidado, como a ética, como respeitar a pessoa idosa. Aí você pode também decidir se quer continuar ou não nesse lugar, mas não deixe de denunciar quando você identificar qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa. E aí vem essa questão, né, da capacitação, que a gente sempre fala aqui nos cursos, em outros eventos da CIRMESP, em outros cursos também, da importância da capacitação, né? Muitas pessoas que estão aqui são pessoas que já fizeram muitos cursos, muitos, às vezes, até um curso técnico para cuidar da pessoa idosa, e estão sempre nos eventos, nos cursos da CIRMESP, em parceria com a São Judas, mas também com outras entidades. Então, nunca é demais o conhecimento. Às vezes, a forma que um fisioterapeuta passa uma informação
você aprende, né? E tem também a equipe, quem está participando do curso, traz uma informação a mais, uma experiência, então vocês sempre aprendem. Então, nunca achar que eu já sei tudo. A gente nunca sabe tudo, né? Você vê, o professor está sempre estudando, a gente faz uma graduação, depois faz uma pós-graduação, mestrado, e nunca deixa de estudar, até porque as coisas elas vão mudando e tem coisas que a gente precisa de atualização, né? Não achar que, não, eu aprendi lá em 1990, então hoje eu não preciso mais fazer nenhum curso. Não, é importante sempre voltar a estudar, né? Ler o Estatuto da Pessoa Idosa, aprender em cursos complementares, aprofundar em temas como Alzheimer, Parkinson, questões em relação a cuidados, e que seja bom não só para a pessoa idosa, mas que também vai ser importante para vocês, né? Quanto mais técnicas vocês tiverem, melhor vai ser para vocês, porque vai facilitar o cuidado, né? Quando a gente não tem a técnica, a gente às vezes vai colocar a pessoa na cadeira de rodas, ou vai fazer uma troca, e aí pode lesar a coluna na hora de dar o banho. Então, quanto mais técnicas vocês tiverem, melhor vocês vão cuidar da pessoa idosa e também cuidar de vocês, porque é importante que vocês também identifiquem quais são os limites, né? Eu estou aqui com muita dor na coluna, e a pessoa que eu estou cuidando, ela tem um peso que eu já não estou aguentando. Então, o que eu devo fazer? Eu vou continuar nesse trabalho? Eu vou buscar uma nova oportunidade? Será que a técnica que eu estou usando é isso que está causando a minha dor nas costas ou nos braços? Então, tudo isso vocês podem aprender em cursos. E para cuidar de pessoas, assim, é importante o amor, o afeto, né? Gostar de cuidar, mas a técnica também, ela ajuda bastante, né? Nos cursos que a gente nós já participamos, né? A CIRMESP, dando como complemento ou até cuidados para as cuidadoras e os cuidadores, já foi citado que, se eu soubesse, né, tal coisa, eu teria cuidado melhor da minha mãe. Se eu soubesse tal técnica, teria sido diferente quando a pessoa idosa ela caiu e eu machuquei o meu pé, porque eu coloquei o meu pé e a pessoa caiu em cima de mim. Então, tem muitos relatos que o amor, o afeto, isso é muito importante, né, para cuidar de uma pessoa, mas também a técnica, ela ajuda bastante. E aí vem os direitos trabalhistas, né, que a gente colocou lá na primeira pergunta, na segunda, acho, sobre quais são os direitos, né? Embora a profissão ela ainda não seja criada e regulamentada, o cuidador, né, e a cuidadora responde, né, por um trabalho, né, as atribuições que estão na CBO 516210. Então, tem as atribuições lá determinadas. E tem a lei complementar, né, de número 150, que fala que cuidadores que trabalham no âmbito domiciliar têm direito à carteira assinada, têm direito à licença maternidade ou paternidade, aviso prévio, repouso semanal remunerado. O salário ele não pode ser inferior ao mínimo, né? 30 dias de férias anuais com remuneração acrescida de 1/3, 13º salário. Aqui, irredutibilidade de salário significa que não pode reduzir, né, o salário. Eu tinha um salário e aí decidiram reduzir meu salário, não pode. Inscrição na Previdência Social, pagar a empresa, a família tem que pagar o fundo de garantia, as horas extras, e tem direito também a seguro-desemprego. E para cuidadores que atuam em instituições, né, tem a CLT, né, que é a Consolidação das Leis de Trabalho, que dá para saber quais são os direitos. E caso vocês tenham dúvidas de quais são os direitos, no final a gente vai
falar de materiais complementares. Então, como vocês podem receber materiais complementares, qual é o apoio da CIRMESP, onde vocês podem buscar ajuda. Então, todas essas informações relacionadas a direitos trabalhistas, vocês têm total suporte da CIRMESP para que vocês esclareçam dúvidas e que vocês não se sintam, nossa, mas eu vou cobrar a família sobre esses meus direitos? Sim, de preferência que isso seja conversado no primeiro dia de trabalho e que esse registro na carteira, ela aconteça. Eu sei que nem sempre vai ser possível, tem famílias que não têm condições, né, de pagar uma cuidadora, um cuidador, pagam um salário que não pode ficar inferior ao mínimo, mas às vezes acabam pagando somente o salário e não pensam em relação a transporte, não pensam em relação à alimentação. Então, a importância da capacitação é também neste sentido, né? Se eu estou capacitada, se eu tenho experiência, se eu gosto de cuidar e eu conheço os meus direitos, na hora que eu for buscar uma vaga, eu vou ter a oportunidade de escolher qual que é a melhor vaga, qual é a vaga que vai atender às minhas necessidades, né? Isso também é importante, a cuidadora e o cuidador ter conhecimento para que não fique limitado a aceitar um trabalho que, estão pagando meu plantão um valor muito abaixo. O que você pode fazer para melhorar essa remuneração? Então, com a capacitação, com um bom trabalho, onde você faz na residência ou na instituição que você já trabalhou, se você tem um bom relacionamento com a equipe multidisciplinar, com a pessoa idosa, com o familiar, essa família vai te indicar os profissionais, né, até mesmo às vezes a empregada da casa vai te indicar quando tiver alguém falar sobre uma vaga. Então, é muito importante esse relacionamento na residência ou na instituição para que você seja indicado, né, seja lembrado, porque quem faz um bom trabalho não fica, né, desempregado. Nós temos muitas cuidadoras associadas, né, e associados à CIRMESP que não ficam sem trabalho. Por quê? Fazem um bom trabalho, têm experiência, estão sempre buscando a capacitação e também conhecem os seus direitos, conhecem os seus deveres e sabem se posicionar. Então, às vezes, você vai para uma entrevista e a pessoa fala, mas a cuidadora anterior falou tal valor. Sim, existem pessoas, né, você pode responder, sim, existem pessoas que vão cobrar um valor menor do que eu, mas eu fiz a formação A, B, C, D, eu tenho experiência, né? Eu estou sempre me atualizando, eu gosto de cuidar, então você pode falar quais são os seus diferenciais, né? Tem muitos cursos complementares que às vezes muitas cuidadoras fazem, às vezes também dirigem, né? Também tem outros cursos, tem cuidadores que estão fazendo curso de gerontologia também, então são pessoas que tiveram um tempo, né, de estudo, muitas vezes investiram também, né, valores em relação à formação. E tem muitas empresas que né, contratam por MEI. Então eu não vou te registrar, mas você precisa ter o MEI, né, que é o cadastro, né, de microempreendedor individual. No caso do cuidador, tem este número, né, que está na tela de vocês, que vocês, na hora que vocês forem buscar, vocês podem abrir um MEI com este número. E é uma opção para quem quer trabalhar, né, como MEI. Algumas agências pedem que a pessoa que vai trabalhar abra o MEI, porque ela não vai registrar, e a pessoa cuidadora pode verificar quais são os benefícios trabalhando de forma registrada, quais são os benefícios trabalhando por MEI. Então, existem alguns benefícios, né? Se você, por exemplo, eu não sou nem registrada e eu também não tenho o MEI. O MEI, ele tem alguns benefícios que você vai poder
Depois, pensando na sua aposentadoria, caso você fique grávida, no caso da cuidadora. Então, tem alguns benefícios que são importantes para quem optar por esse tipo de forma de prestar serviços, né? Tem gente que vai sempre escolher, não, eu quero sempre ser registrada porque eu quero os meus direitos trabalhistas. Outras pessoas vão pensar, não, eu vou ser MEI porque eu trabalho por plantão e eu acho melhor que eu seja um microempreendedor individual. Se você não tem nenhum MEI e também não é registrado e você fica na informalidade, você não vai ter alguns direitos, né? Previdenciários, por exemplo, como aposentadoria por idade, por invalidez, auxílio-doença, o salário maternidade, pensão por morte. Às vezes, a pessoa também não tem acesso a serviços bancários, às vezes a empresa vai precisar que você emita uma nota fiscal, né, de acordo com a atividade de cuidador de idosos. Então, é sempre importante você, cuidadora e cuidador, avaliar qual é a modalidade que você quer trabalhar. Eu estou com dúvida, né? Como que eu faço para saber o que é melhor? Veja quanto você, né? Tem gente que fala, qualquer valor para mim está bom, o importante é não ficar desempregado. Esse não é um caminho mais correto, porque você vai aceitar qualquer coisa. E aí, lembrando que cuidadores e cuidadoras são essenciais, são importantes, precisam ser valorizados, respeitados, mas primeiro, né, a cuidadora, o cuidador precisa ter consciência disso, da importância do trabalho. E a partir desta consciência, escolher se quer trabalhar como registrado ou como MEI, está tudo bem, né, para depois não ter problemas no meio do caminho. E também se identificar algum problema, onde eu vou buscar ajuda, né? Então, de novo, vocês podem contar com o suporte da Sirmesp. No blog da Sirmesp tem muitos esclarecimentos em relação a direitos trabalhistas, plantão 12/36, como deve ser o registro na carteira de trabalho. Às vezes as famílias elas têm dúvidas, elas até querem fazer, mas elas têm dúvidas, elas entram em contato. A Sirmesp orienta sobre como cadastrar no e-social. Então, é importante saber o que fazer, mas e por que está fazendo, né? Por que eu escolhi ser MEI? Por que eu escolhi ter registro na carteira? Mas não ficar na informalidade. Eu combinei ali um salário com a família e para mim está tudo bem. Hoje está tudo bem, depois você vai precisar de algum auxílio, vai ter alguma necessidade, e aí você não vai ter, né? Como é o caso dos direitos e benefícios previdenciários. E aqui uma frase, né, que, falando aqui do projeto e também da missão e do que a Sirmesp prega, né, desde quando ela foi criada, que é a importância de cuidar de quem cuida, né? Cuidar de quem cuida é ser um lembrete da importância de que todos merecem cuidados, todos. Então, eu estou cuidando de uma pessoa idosa, eu também preciso de cuidado, eu também preciso ser valorizado, respeitado. Tem dicas importantes que a Sirmesp deixou no site, com base em relatos de cuidadoras e cuidadores em relação à alimentação, em relação à hidratação, porque tem famílias que, às vezes, esquecem que o cuidador, que a cuidadora precisa tomar água, precisa se alimentar, precisa descansar. Então, se eu, né, como cuidadora, for trabalhar doente, o meu cuidado ele vai ter um impacto. Agora, se a família pensa também nas necessidades básicas, né, ou a empresa da cuidadora e do cuidador, isso é importante, né, porque não somos, né, cuidador e cuidador não é robô, precisa de descanso, precisa lembrar primeiro, né, ter essa auto-observação de quando já não estou conseguindo dar conta, então não vou ultrapassar os meus limites, mas também que a família, a empresa lembre
da importância desse profissional e que ele também e ela também precisam de cuidados. E como que a CIRMESP, ela cuida de quem cuida, né? Desde 2012, a CIRMESP, ela luta para criar e regulamentar a profissão. Em 2020, teve um projeto colocado, né, no Senado Federal, pelo senador Paulo Paim, que foi um projeto que a CIRMESP e outras associações contribuíram com esse projeto, porque antes disso, em 2019, o projeto de lei 11/2016, ele foi vetado na íntegra pelo ex-presidente. Então, em 2020, as associações, com outros profissionais da área do envelhecimento, nós pensamos em um novo projeto de lei. Este projeto de lei está parado lá no Senado Federal, mas a gente espera que, em breve, a profissão ela seja criada e regulamentada. Isso não quer dizer, de novo, que cuidador, né, que cuidadora não tenha direitos, mas com a regulamentação a gente acredita que vão ter menos abusos, né, menos pessoas achando que, às vezes, até que cuidador não tem direito. Não, mas cuidador tem direito à folga? Sim, tem, né? Então, são situações que, por a profissão não ser regulamentada, isso acaba impactando em algumas situações, como, por exemplo, na época da vacinação contra a Covid-19. A CIRMESP teve que fazer, né, diversas ações por meses para que cuidadores fossem considerados conforme o Plano Nacional de Imunização, porque não queriam vacinar cuidadores, principalmente porque a profissão ela não era regulamentada. Então, nós tivemos que ir na Secretaria Municipal da Saúde, dar entrevistas para Rede Globo, TV Cultura, diversas rádios, fazer reclamações no Ministério Público do Trabalho, fazer reclamação no Ministério do Estado de São Paulo, lembrar que, embora a profissão ela não era ainda, né, criada e regulamentada, mas tinha uma ocupação, e enviar as informações sobre a ocupação, e também falar sobre o grupo de risco, que, na ocasião, né, as pessoas idosas estavam no grupo de risco, e as cuidadoras e os cuidadores tinham a questão do deslocamento, trabalhando em hospitais, e que precisavam ser imunizados. Então, tem também o apoio jurídico, apoio psicológico, um projeto Acolher, auxílio na empregabilidade, divulgando vagas, indicando também cuidadoras e cuidadores associados, participação em eventos e apoio para a troca de experiências. Em todos os eventos sempre tem outros profissionais, outros cuidadores e cuidadoras, que sempre traz bastante aprendizados, descontos em cursos, eventos e produtos, e parcerias com universidades, escolas também, né? Essa parceria com a Universidade São Judas, desde 2020, trouxe muitas informações, muitas aulas, muitas palestras, muitas coisas legais para as cuidadoras e cuidadores, principalmente no início de 2020, né, quando começou a pandemia, e os cuidadores e as cuidadoras foram cuidadas de forma online, mas foram cuidadas, lembrados e lembradas de sua importância, e também da questão do autocuidado. E em breve, né, tem uma novidade aqui para vocês, a CIRMESP vai lançar uma plataforma que irá conectar cuidadoras e cuidadores a famílias e empresas. Isso de forma gratuita, vai ser uma plataforma que vocês vão poder divulgar os perfis de vocês, quais são as habilidades que vocês têm, a região, os cursos que vocês fizeram. Então, de novo, a importância da capacitação para que, quando a família, alguém for buscar por cuidadores, vocês estejam lá, né, discriminado, quais são as capacitações que vocês fizeram, porque entre uma cuidadora e um cuidador que tem capacitação e uma que não tem, né, geralmente vão dar preferência para quem tem o curso, para quem tem a técnica, para quem está preocupado, né, com a carreira mesmo, né, com a carreira para
para cuidar de pessoas idosas e, muitas vezes, não só na residência, mas em instituições, às vezes também apoiando, né, outros profissionais, porque, assim como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, cuidadores e cuidadoras são essenciais e importantíssimos para cuidar da pessoa idosa. Então, lembre-se sempre disso. E aí, os materiais complementares, tem o blog da CIRMESP, que está aqui o site, mas depois a gente disponibiliza todos esses materiais para a Laís, para o pessoal, né, que está na coordenação do curso, para que vocês recebam esse material. Caso vocês já tenham recebido em outros cursos, é sempre importante rever o material, né, lembrar quais são os direitos. Tem aqui uma cartilha que a CIRMESP fez, falando dos direitos e deveres, mas também dando orientações de como vocês devem falar com a família no primeiro dia, quando buscar ajuda, mais detalhado em relação ao MEI, mais detalhado em relação aos direitos trabalhistas, e quando vocês precisarem de ajuda, o que vocês devem fazer. Tem uma aula que eu sempre gosto de indicar, que é da professora Débora Gozo, que é aqui também, né, da Universidade de São Judas. A professora Débora Gozo é uma pessoa maravilhosa, que durante a pandemia nós tivemos muitos encontros online, tanto pela Universidade de São Judas, e ela também com a CIRMESP em outros eventos. E ano passado eu pude conhecê-la na São Judas de forma presencial, então foi um encontro muito legal, só reforçando da pessoa maravilhosa que ela é, tanto em relação à experiência, né, como uma que tem uma pós-doutorado, né, ela tem muito conhecimento técnico, mas também ela passa o conhecimento de uma forma que a gente entende, né, que as cuidadoras, os cuidadores entendem. Então, essa aula que eu indico para vocês, depois a gente disponibiliza lá no grupo, para que vocês assistam, porque, às vezes, o cuidador, a cuidadora, pode esquecer dessa responsabilidade. Então, essa aula é importante para lembrar que, muitas vezes, os cuidadores, as cuidadoras vão ter que responder por algo que fizeram. Então, nesta aula, a professora Débora esclarece o que pode acontecer caso você não cuide da pessoa idosa, abandone, ou até a própria família, e como você deve fazer. E tem um projeto, no Senado Federal também, que é o projeto de Política Nacional do Cuidado, que foi publicado no ano passado, e a CIRMESP até esteve no gabinete da senadora Mara Gabrilli para falar sobre esse projeto, que ajuda e potencializa a importância de criar e regulamentar a profissão, mas esse projeto também fala dos cuidadores familiares, da importância de olhar também para esse cuidador familiar que muitas vezes deixa de trabalhar, muitas vezes esse familiar ele fica sem verba, e aí ele vive em uma condição, né, ou ela, geralmente são mulheres, em uma situação de cuidado, às vezes, de 24 horas, né? Não é que nem um cuidador profissional que presta o serviço e vai para casa, não. A pessoa fica o tempo todo com um familiar e, muitas vezes, sem remuneração. Então, essa Política Nacional do Cuidado pensa também, e principalmente, no cuidador familiar, para que, inclusive, ele seja remunerado, mas também é importante porque pensa na criação e na regulamentação da profissão de cuidador de pessoas, né? Que é o projeto que está no Senado Federal. E voltando aqui, nós já passamos isso daqui para vocês sobre votar ao projeto de lei 5178/2020. Então, é importante que, eu sou cuidadora, eu apoio a causa e eu quero que a profissão ela seja criada e regulamentada. Então, a gente pode colocar o link lá no grupo de novo para que vocês entrem na página do Senado Federal e votem sim para que o projeto de lei ele seja
encaminhado para as comissões, porque, por enquanto, está parado e não foi distribuído ainda para as comissões. A Cirmesp enviou em 2021 2 ofícios pedindo para o presidente do Senado Federal que distribuísse para as comissões, mas ainda está parado. Então, quanto mais votos, né, mais pessoas interessadas que esse projeto ele seja aprovado, né, mais força nós vamos ganhar, e isso vai ser bom para todos e todas. E, mais uma vez, né, lembrar que cuidadora é essencial e merece, né, todo o nosso respeito, valorização, e a Cirmesp sempre agradece ao trabalho que vocês estão desenvolvendo agora ou ainda vão desenvolver, que é cuidar de uma pessoa idosa. Muito obrigada, eu fico à disposição, não só agora, caso vocês tenham dúvidas, mas outros dias ou em outras necessidades, porque a Cirmesp cuida de quem cuida, né, pensando nos direitos da pessoa idosa, mas também nunca esquecendo dos direitos da pessoa que está cuidando. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade e eu fico à disposição. Muitíssimo obrigado pela palestra, Cris. Desculpa, Danara, pode falar. Desculpa, Rodrigo, porque eu fiquei com essa parte final, né? Então eu vou deixar você falar e depois eu assumo, tá? Não, eu estou só agradecendo a Cris mesmo, fica à vontade. Cris, muito obrigada pela sua fala, foi muito interessante, eu adorei, né? Tanto é que tem muitos elogios aqui no chat e muitas perguntas também que a gente vai trazer para você, né? E eu fiquei assim, nossa, que legal, como essa palestra, né, como essa fala da Cris é importante para a gente entender que por mais que não seja ainda, né, regulamentada, é uma profissão séria, né, que merece respeito, que merece investimento, né, e o quanto é importante que os profissionais, os e as profissionais se apropriem desse conhecimento, né, tanto do conhecimento em relação ao cuidador, mas também em relação tipo a si, né, aos direitos trabalhistas, né? Eu já conheci uma pessoa que trabalha como cuidadora que ela dormia na casa, ficava o dia inteiro lá, 24 horas por dia e só tinha folga uma vez no mês, né? Então, assim, ainda é uma luta, né, que a gente que trabalha com envelhecimento humano precisa travar para que no futuro essa profissão tenha o respeito que ela merece. Tá? E aí a gente abre agora para o público, né, para todo mundo, para quem quiser perguntar, que eu sei que as pessoas aqui estão bem ansiosas, né, para enviar suas perguntas, né? A primeira que eu vi aqui, Cris, né, daqui a pouco a Michelle vai organizar e passar aqui para gente, mas a primeira que uma pessoa fez aqui no chat foi em relação à hora do almoço, né? E ela queria saber se a hora do almoço é uma pausa ou se é realmente tipo aquela hora que a CLT regulamenta, né, de descanso. Sim, muitas vezes a cuidadora, o cuidador, almoça com a pessoa idosa. Então, às vezes, elas almoçam e continuam trabalhando, mas o correto é que essa hora de descanso seja de acordo com a carga horária. Então, se eu trabalho 8 horas por dia, o meu horário de almoço tem que ser 1 hora. Então, nessa 1 hora, se for possível, porque às vezes a pessoa está sozinha com a pessoa que está cuidando está sozinha com o idoso ou com a idosa. Então, ela não vai ter como sair da residência, eu estou no meu horário de almoço, então eu vou ali no restaurante. Não pode. Mas, sendo possível, o correto é que a pessoa tenha 1 hora de almoço. Depois a gente vai disponibilizar também um artigo falando sobre, lá no blog da Cirmesp, falando sobre quais são os horários. Eu trabalho 8 horas, eu tenho direito a 1 hora de almoço, se eu trabalho menos, né? E nunca... se eu trabalho menos que 6 horas, eu tenho no mínimo 15 minutos. Então, a gente também orienta que a família disponibilize um local adequado para que a pessoa se alimente e que, no primeiro dia, seja conversado sobre a família vai dar alimentação ou a cuidadora ou o cuidador vai levar o alimento.
se a cuidadora e o cuidador for levar o alimento, que ele possa esquentar, né, o alimento, porque a gente já teve reclamações que isso não aconteceu, ou reclamações de que o local que a pessoa estava se alimentando era inadequado, era no quintal e até no banheiro. Então, é absurdo, mas tem gente que não considera, né, o cuidador no sentido das suas necessidades básicas, né? Então, que o local ele seja adequado, não só essa hora seja respeitada quando possível, mas que também o local seja adequado para a cuidadora e o cuidador se alimentar. Muito importante e muito potente essa sua fala, né? Porque as profissões que são relacionadas ao cuidado e que são vistas como profissões que são desvalorizadas, como, por exemplo, os profissionais que trabalham com serviços domésticos, né? Também se deparam com situações muito semelhantes a essa, de não ter local adequado, de não poder se alimentar em casa. Já ouvi relatos de pessoas que não podiam usar nem o banheiro, Isso. né, da residência. Um absurdo isso. Gente, né, o momento também é de vocês levantarem as mãos e fazerem suas perguntas, tá? Fiquem à vontade, não sejam tímidos nem tímidas, porque o espaço aqui é de vocês e vocês precisam aproveitar a crise aqui ao máximo, porque ela tem muita coisa para falar para vocês. Muitas orientações riquíssimas, né? E enquanto vocês pensam aí nas perguntas, eu sei que a Claudete quer fazer uma pergunta que ela estava com a mão levantada mais cedo, mas tem uma pergunta aqui da Sueli no chat que ela fala o seguinte: o técnico pode ser registrado como cuidador? Eles têm a obrigação de limpar o chão no final do plantão? E a área de alimentação e a área de enfermagem? Técnico de enfermagem, ele pode ser registrado como cuidador, de preferência que ele tenha feito o curso de cuidador. Então, ele vai saber quais são as atividades, né? Não só essas que eu falei, mas como cuidar de uma pessoa idosa. Existem as particularidades de diversos profissionais, né? O técnico de enfermagem, ele tem uma atividade, até onde ele pode ir, assim como o médico, o enfermeiro e o cuidador também. Então, embora não seja regulamentado, a gente fala profissão, né? Mas são ocupações ou profissões diferentes. Então, pode ser registrado desde que tenha o curso e desde que a pessoa faça atividade de cuidador. Então, se ela está na casa como cuidador ou como cuidadora, ela tem que fazer atividades relacionadas a essa ocupação, a essa profissão. E quanto à alimentação, foi isso? Sim, exatamente. A alimentação é mais ou menos aquilo que eu tinha falado ou uma questão diferente? Na verdade, tipo, a alimentação você respondeu, a pessoa também queria saber sobre o espaço da enfermagem, né? Que você também falou que são demandas diferentes, né? O técnico pode desde São que ele demandas faça. diferentes, mas para a CLT, então, aqui a gente está falando de cuidadores, de cuidadoras, mas faz de conta que é um técnico de enfermagem, um enfermeiro, uma recepcionista, é uma pessoa de RH ou de tecnologia, né? Uhum. Todas as profissões, a gente tem que sempre observar o que está na CLT ou na Convenção Coletiva de Trabalho, né? O que a Convenção Coletiva de Trabalho diz em relação a descanso, horas extras e a todos os direitos. Mas, geralmente, o mínimo, de acordo com a carga horária, né? Mas que não fique abaixo de 1 hora, quando trabalhar 8 horas, e se a pessoa ela trabalha menos que 6 horas, que a pessoa tenha um intervalo para se alimentar, para descansar, para tomar água, para ir ao banheiro. Não tem como a pessoa, né? Não é um robô que vai ficar direto sem se alimentar, sem tomar água, sem dar uma pausa, até para respirar e falar, nossa, eu não estou me sentindo bem, ou eu estou me sentindo aqui sobrecarregada, ou eu estou feliz com esse trabalho. Importante esse período de descanso, né? Assim como férias também, né? Tem gente que fala, nossa, eu nunca tiro férias. Tirar férias é importante. Todo mundo precisa de um período de descanso. Não é só pensando, eu vou me divertir. É que a gente precisa mesmo, né? A gente precisa de descanso, a gente precisa desse intervalo
para, né, ter mais energia, para reconhecer, de repente, se ultrapassou o limite, se, nossa, o que eu estou fazendo vai me deixar doente, então daqui a pouco eu vou precisar de cuidado. Então, é importante ter essa consciência, né? Todos os profissionais, todas as profissionais ter consciência em relação ao limite, para que não adoeça. Porque se você ficar doente, você não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir cuidar de outra pessoa se você também não pensar no autocuidado. Vai ter uma hora que vai dar problema, então é melhor pensar antes. Perfeito. Isso se relaciona até com a pergunta que fizeram aqui no chat, né? A Érica perguntou qual seria a carga horária de de um cuidador, e a Tamires perguntou se um cuidador trabalha 8 horas, ele tem 1 hora de direito, né, de almoço. Aí o César Sim, também aqui está com a mão levantada, né? Que ele estava bem engajado no chat, e bem engajado, inclusive, com a instituição, né? a Ai, gente, não Cirmesp, consigo. Isso, a perfeito. Cirmesp. Ele colocou Sim, até aqui. o César, a Benedita, que está aqui, tem várias pessoas que estão aqui, que são muito engajados, estão sempre nos eventos, sempre contribuindo muito com a Cirmesp. Perfeito. O horário, de acordo com a PEC das domésticas, que é a lei que eu comentei, a 150, é que seja até 44 horas semanais. Então, essas 44 horas semanais, no mês, serão 220 horas. E se a pessoa ela trabalha plantão, que seja 12 por 36. Então, ela trabalha 12 horas, descansa 36 horas. Eu sei que tem situações que as pessoas vão trabalhar 24 horas, vão trabalhar 44 horas, mas a gente sempre informa o que a lei diz e o que o ideal para que a pessoa não tenha uma estafa, não tenha problemas de saúde, porque se você fica trabalhando direto, e muitas vezes, às vezes em hospitais, às vezes com uma pessoa que tem uma doença que demanda muito, isso vai afetar, né, a sua saúde, muitas vezes, física, emocional. Então, é importante observar e decidir. Não, eu quero trabalhar por plantão. Não, eu quero trabalhar todos os dias. De novo, quando eu me capacito, quando eu tenho consciência, quando eu tenho informações dos meus direitos, dos meus deveres, eu vou poder, né, fazer melhores escolhas. E não achar, nossa, eu vou aceitar qualquer coisa. Não pensem assim, né? De novo, é uma ocupação, é uma atividade importantíssima. Cuidar de uma pessoa é muito importante, essencial. E, né, vocês que estão no curso Ciência do Envelhecimento, e todos que estão aqui, caso não tenham ainda a informação, a população idosa está aumentando, né? Daqui a pouco nós seremos mais pessoas idosas do que pessoas jovens. Então, a demanda só tende a aumentar. Então, quanto mais capacitado, quanto mais preparado e consciente dos direitos e deveres, melhores oportunidades vocês terão. César, não vai mais perguntar? Você só está com a mão levantada, né? Acho que, se não temos mais nenhuma pergunta, acho que podemos encerrar por hoje, né? E agradecer novamente, exaltar a fala da Cris, muito importante. Tá? E agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer ao professor Rodrigo e a toda a organização do curso. Tá? Não se esqueçam de preencher o formulário de presença no chat, tá? E qualquer dúvida vocês podem fazer do nosso grupo do WhatsApp. E se alguém não entrou ainda, a Michelle deixou o link aqui no nosso chat, tá, gente? É isso. Boa noite, bom final de semana, bom feriado para todos.